Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje nosso bate-papo é sobre Conan, o Cimério, trazido pela editora Pipoca e Nanquim. Então, se você quer ver a minha opinião sobre esse encadernado e as histórias compiladas aqui, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal para ajudar a gente aqui, porque sem a ajuda de vocês, nosso canalzinho não vai muito em frente. Então, por favor, ajude a gente aí. E bora aqui começando aqui o bate-papo sobre Conan. Primeiramente eu venho dizer aqui que eu sou um grande fã do personagem, entre aspas, o porquê, entre aspas. Porque quando eu era pequeno eu lia bastante histórias do Conan, isso com 5, 6 aninhos de idade. Eu frequentava uma gibiteca e lá tinha um acervo imenso de Conan, a Espada Selvagem de Conan e diversas outras obras. E eu me apeguei muito ao personagem. Eu lia aquelas magazines da Espada Selvagem de Conan, mas eu não entendia muito bem os termos, algumas coisas. Eu entendia um pouco da história, mas eu não entendia as raças, o período que se passava. E eu fiquei com essa lacuna na minha memória, assim, de se era bom, não era bom, o porquê eu gostava do personagem. Eu tinha uma memória afetiva muito forte com o personagem. Ele fez parte da minha infância. Apesar de não ser correto, né, ele ter feito parte da minha infância, mas ele esteve sempre presente assim na minha vida. Mas como eu não tinha grana para comprar os encadernados que saíram depois, eu fui meio que deixando de lado, entendeu? Não acompanhei, eu acompanhei muito picotado assim, eu li aqueles formatinhos pequenininhos que trazia a fase da Marvel, li aquelas magazines, como já disse, da Espada Selvagem, e fui indo assim, e não sei porquê, na minha memória eu achava que Conan seguia uma linha cronológica, e eu pensei comigo mesmo, já tem 1 milhão de quadrinhos do Conan, eu nunca vou conseguir entrar dentro dessa série, eu não vou fazer ideia do que é o canon do personagem, né? Fui pesquisando um pouco aqui e acolá, acompanhando os vídeos da própria editora Pipoca e Nanquim, que eles são meio que os padrinhos da nova era Conan aqui no Brasil, né? E é bem legal os vídeos deles, recomendo. E eles trouxeram aqui pro Brasil essa edição Conan o Cimério, que é um quadrinho, pelo que eu sei, é franco-belga, trazido pela editora Glénat, que compila uma saga de encadernados que vão compilar fielmente ou mais próximo os contos do Howard, né? E foi uma grata surpresa para mim, porque eu não tenho aquele amor cego pelo personagem como muitas pessoas têm, né? Que Conan tem que ser desenhado pelo ou escrito pelo Roy Thomas e desenhado pelo John Buscema, essas coisas, entendeu? Eu sou meio cru nesse aspecto. E então eu resolvi dar uma chance. Eu pensei, eu gosto tanto do personagem, mesmo não conhecendo, acho que é uma boa porta de entrada. Não consumi nada dos encadernados da Dark Horse, eu vim literalmente cru para essa obra. E não sabia o que esperar. Me surpreendeu em todos os aspectos possíveis esse encadernado. Não somente no conteúdo apresentado aqui dentro, mas a própria edição, como vocês podem ver, é uma edição lindíssima, luxo fino do fino. Que edição maravilhosa, é um formato gigantesco, capa dura, papel offset, altíssima gramatura, não teve problema nenhum de transparência, coisa fina mesmo, bonito, é uma coisa linda de se ter na estante. E eu resolvi dar a chance a ele. E, como eu disse, foi surpreendente. E agora falando um pouquinho aqui sobre o que vem dentro desse encadernado. Ele traz os primeiros álbuns que saíram lá fora pela Glénat, os 4 primeiros, que são A Rainha da Costa Negra, O Colosso Negro, Além do Rio Negro e A Filha do Gigante de Gelo. Eu vou falar brevemente do que eu achei dos 4 contos aqui, das 4 histórias, e mostrar um pouco da arte, um pouquinho mesmo assim, de cada edição, né, dentro do volume. Mas se você quer ver um vídeo bem completo, destrinchando total,
a obra, eu recomendo muito. O próprio vídeo da Pipoca Nanquim, que além de um editor, eles são um canal no YouTube. Eles não estão patrocinando nada, não estão nada, isso aqui é uma opinião minha, mas eu acho que eu tenho que mostrar o que é de melhor. Então, eles destrincham cada conto desses. Eu vou falar minha opinião como um mero leitor, que há muitos anos não consumia nada do personagem e dizer e mostrar um pouco da arte e o que eu achei, beleza? E o primeiro conto aqui presente dentro do encadernado é A Rainha da Costa Negra. Essa edição, essa história, como eu posso dizer, ela foi uma das mais surpreendentes que eu li nos últimos tempos. Talvez por não esperar muita coisa do personagem, ela me surpreendeu. O final dessa história, eu simplesmente assim, fiquei emocionado com a qualidade dessa história. Ela vai mostrando o Conan, né? Ele começa numa fuga de um julgamento, que ele está sendo julgado, porque ele arrancou a cabeça do juiz, porque ele não quis caguetar um dos amigos dele. E ele vai fugindo pela cidade e todo mundo atrás dele, e ele em fuga constante na cidade. Ele vai parar dentro de um barco, né? De um navio, na verdade. E lá ele começa a agir como um guarda-costas dessa tripulação, que eles são mercadores e eles viajam constantemente por rotas de trocas e frequentam lugares muito perigosos para fazer essas trocas. E como o Conan invadiu esse navio, né, ele resolveu usar seu serviço como segurança para poder para pagar a estadia dele no navio. E a gente vai vendo um período dele dentro desse navio, lutando, protegendo a tripulação, até que eles encontram um navio lendário que assombra até mesmo os marujos, que é a Tigresa, que é um navio que é comandado pela Belit, que é uma garota fodástica. Ela já chega com o pé na porta, derrubando o Conan, domando o cara, mas ele não dá mole não, ele dizima a tripulação dela e é bem legal. E o primeiro contato deles assim é impactante, você sente assim a vibração das páginas, assim, é emocionante, a arte contribui muito. O cara que desenha essa história é um arraso, os quadros, as grades dele com os painéis é algo impecável, como eu não tinha visto faz um bom tempo dentro dos quadrinhos. É uma história surpreendente do começo ao fim. Voltando, né? Aí ele encontra a Belit e a Belit literalmente doma o Conan. Você vê, apesar dele ser bruto, né? E selvagem, os dois se entendem, porque os dois se veem como semelhantes, né? A Belit é acostumada a ser a rainha do navio, né? Ela literalmente tem todos aos seus pés, tanto em força quanto em comando, e ela encontra o Conan, né? Que se mostra num pé de igualdade, e eles têm uma paixão fulminante. E essa paixão é evidente, assim, foge às páginas do quadrinho, é muito legal mesmo. E ele vai ficando um período com a Belit dentro da tripulação, e eles vão em busca de um tesouro numa cidade perdida, e vai tendo um desenrolar e um desfecho assim. O desfecho assim me deixou assim emocionado, porque muito tempo eu não vejo um lado sentimental assim tão bem trabalhado, principalmente numa história assim de violência gráfica, de espada, né? É emocionante você ver esse contraste de selvageria, de batalhas, esse tom épico com um romance, entendeu? E aqui no primeiro encadernado faz isso perfeitamente, me surpreendeu. Agora eu vou mostrar um pouquinho da arte do primeiro encadernado, né? Que é a Rainha da Costa Negra. O quadrinho é gigante, não cabe nem aqui na minha mesinha. Começa assim, a arte muito linda mesmo, vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a Belit, o Conan,
E aqui começa a história nessa belíssima cidade. Os quadros desse cara são simplesmente sensacionais. As cores vibrantes no quadrinho é muito bem impresso, muito bem colorido. Tudo aqui orgânico dentro da história, é muito legal mesmo. Eu vi que teve um burburinho com a galera que é mais raiz, né? Raiz no Conan, que eles torceram o nariz, né? Para o estilo de arte abordado aqui. Mas eu não liguei muito assim, porque eu acho sempre legal que a arte, né? Dentro dos quadrinhos é isso, é inconstante, cada artista tem sua própria abordagem, tem seu próprio jeito de desenhar, né? E eu acho que todas as formas de expressões e de arte, de interpretação de um personagem são válidas. E apesar de ter esse traço um pouco mais voltado para o cartoon, não deixa de ser um épico, violento, sexual, tudo aqui, não falta nada, tudo aqui é literalmente mais 18. E os detalhes são impressionantes, a fluidez que esse traço traz é simplesmente estonteante. Eu fiquei muito feliz de já ter começado o quadrinho com essa história, me surpreendeu. Olha essas páginas, olha esses painéis, olha que coisa orgânica, olha essa batalha. É de tirar o fôlego. E sem falar que cada quadro aqui abordado é literalmente um cântico épico. Você sente o pesar das palavras do Conan, da Belit. Eles falam de uma maneira assim que você fica surpreso, assim, como faz um bom tempo que eu não leio um quadrinho assim tão divertido, tão legal. Vocês podem ver, não passa pano em nada aqui. Tem cenas mais picantes pra frente, só que eu não vou mostrar. Deixei até um marcadorzinho aqui pra mostrar até aqui somente. E é isso que o primeiro encadernado vai reservar pra vocês. Uma história épica com um final surpreendente, mas o final me deixou muito triste. Não triste por ser ruim, mas triste porque eu fiquei assim... Foi inesperado, o final foi muito... me deixou assim comovido. E agora, pessoal, se a gente já falou sobre a Rainha da Costa Negra, agora a gente vai falar sobre o Colosso Negro, que é a história mais épica, assim, tom de Hollywood, de filme de guerra, assim, sensacional. Não sei porque esse conto, essa história do Conan não foi adaptado para um filme, uma série, ou seja lá o que for. É simplesmente demais. No Colosso Negro a gente vê o Conan, assim, ele tá numa campanha de guerra, né, por um exército de um país, e ele é simplesmente um soldado lá, se eu não me engano, e eles estão num momento de descanso ali, ele e os amigos no bar, bebendo, pegando as garotas. Você vê o Conan meio emburrado, né, porque ele, como ele mesmo diz, ele nasceu para os campos de batalha. E você vê ele naquele momento de tranquilidade, né? E você vai ver ele um pouco entediado. Então ele resolve, né, sair desse bar, deixa os amigos lá curtindo, né? E resolve dar uma volta pela cidade para esfriar a cabeça ou procurar alguma coisa para fazer. E nesse meio período ele tromba, né? A gente vem vendo a visão do Conan. E a gente tem a visão de uma mulher, até eles se trombarem. E essa mulher tá meio nervosa, meio desesperada, e ela resolve pedir ajuda ao Conan. Ela fala que ela precisa urgente da ajuda dele. O Conan fica assim meio receoso, né? Porque ele é meio cachorro velho, né? Então ele já sabe de alguns truques aí da cidade grande, então ele já tá meio de orelha em pé com essa mulher. Ele não confia assim plenamente no primeiro instante, né? E a mulher insiste, diz que precisa muito da ajuda dele, e ele resolve ceder, né? Mas se for uma armadilha, ele diz que vai decapitar ela, acabar com ela. É bem legal que ele fala isso assim numa naturalidade que pertence ao personagem. A gente, apesar das histórias não se linkarem e você não ter uma linha cronológica como eu descobri, né? Você vê esse sarcasmo,
esse tom bruto do personagem percorrer de uma história para outra. Ele não muda, entendeu? O jeito dele é o jeito dele. E nessa história ele continua do mesmo jeito que é na outra história. Bruto, selvagem. E ele tira grandão a mulher. Mas ele resolve ir, né? E ela vai indo, levando ele, guiando ele vai reconhecendo as ruas, até que eles vão parar dentro do palácio. E automaticamente ele associa a mulher como se fosse uma aia da princesa, né? Uma serviçal do castelo. Só que quando ele entra, ela pede para ele sentar e começa a explicar a história. Aí aparece uma aia que é a aia da princesa. E você fica assim, ué. Então essa menina que pediu ajuda ao Conan, essa mulher que pediu ajuda ao Conan é a própria princesa. Aí já começa aí. E o que ela pede de ajuda ao Conan, né? Até o Conan fica surpreso, princesa, como assim? Você não me disse nada disso, mas você vai vendo o desenrolar da história e é surpreendente, assim, é muito legal. A princesa precisa de ajuda, né? Porque o exército o exército do país dela está sendo dizimado pelo outro exército, que tem, além de um número maior de soldados, eles contam com a ajuda de um feiticeiro poderosíssimo, um xamã poderosíssimo do lado deles, né? E que vem dizimando constantemente o exército deles. E ela disse que foi a um templo orar junto com a serva dela, né? Pedir ajuda aos deuses para mudar essa situação. E os deuses disseram que o primeiro homem que ela encontrasse na rua, ela deveria pedir ajuda. E o primeiro homem que ela encontra é justo quem? O Conan. E ela resolve botar o Conan no comando do exército, o general, o supremo do exército, acima até mesmo dos nobres. Então ela convoca cada general do exército, né, para apresentar quem vai estar por trás das estratégias e do comando geral dos exércitos a partir de hoje, que é o Conan, né? Só que a gente bem sabe, ele é um bárbaro, ele é folgado, ele tem um jeito próprio dele, né? E ele não é bem aceito por algum dos nobres que comandam esses exércitos. Tem um até que torce o nariz pra ele, fala assim, como assim? Esse cara é um selvagem, isso é um absurdo. E a gente vai vendo que tem essa picuinha dentro do exército, né? Mas o Conan é um estrategista foda. O cara comanda um exército como ninguém. Ele tem uma visão do campo de batalha, uma visão de estratégia assim, vista assim, que é surpreendente. Eu acho que a gente só vê algo assim em filmes clássicos de guerra e é sensacional. A parte da batalha é estonteante, todos aqueles exércitos gigantescos, o momento das batalhas é tudo um tom épico, com um final assim, nossa, de tirar o fôlego. Que final legal, que batalha final legal. Eu não vou dizer muito o que acontece, justamente para você ter esse impacto que eu tive ao ler essa obra, entendeu? E é simplesmente legal, virou uma das minhas favoritas da vida, essa história, muito legal mesmo. Como eu disse, assim, é um desperdício isso não ser adaptado numa série, nem precisa, né? Porque quadrinho já é a mídia assim, que mais transborda arte, criatividade, textos épicos e é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a arte do Colosso Negro, que começa com essa capa épica. Muito linda essa capa, uma das minhas favoritas. Agora mostrando um pouquinho da arte. A arte já muda completamente do encadernado anterior, né, que é a Rainha da Costa Negra, né? Aqui a gente tem uma arte mais realista, muito bem detalhada, uma arte assim completamente colorida, mas quando você vai vendo os tons passados da história, esse personagem está entrando dentro de um templo e ele vai passando e vai tendo você ao mesmo tempo vai tendo os vislumbres do passado, e é muito legal a forma que o artista colocou isso nesses painéis. É algo assim estonteante, é muito legal.
E aqui a gente vai vendo, né, o personagem invadindo o templo. Essa arte é incrível, sensacional mesmo. Muito bem colorida a história, um traço assim demais. E aqui a gente tem a cena, o Conan aqui com os amigos dele no bar. E você vai tendo a diagramação das grades, né? É muito legal também. Essa história aqui é um épico, o final dela foi emocionante. Eu gosto muito de histórias assim, né? De campanhas medievais, né? É muito legal e me surpreendeu. Eu achei que as partes da Batalha dos Exércitos seriam bem fraquinhas, assim, algo bem genérico, e foi muito legal mesmo. Você tem a sensação, assim, o peso da batalha, das espadas, das formações usadas pelo exército que o Conan comanda. Não é só batalha, tem estratégia, e isso é surpreendente. Aqui a gente vai vendo os nobres, né, avaliando o Conan, e esse carinha aqui não concorda, acha que a princesa tá maluca, e é muito legal. E o realismo da história, né, é muito da hora mesmo. Ele saindo da cidade, sempre é uma festa, uma celebração, né, com os caras saindo, e olha as formações, os soldados marchando. É muito bem feito assim mesmo. A poeira levantando, os detalhes são incríveis dessa história. Olha. E aqui o Conan encontra os amigos dele, né? Que estavam no bar. E agora ele tá no comando acima deles, né? O que um rolezinho mudou, né, na história do cara. Olha, essa página é estonteante. A arte é muito boa. Deixei o marcadorzinho até aqui para não acabar com a surpresa de vocês, né? Que é uma obra impecável. Gostei muito do Colosso Negro também. Stadt, wie sie da steht.